Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Quarta. Olá pessoal, meu nome é Vitor Kenzo, sou aluno do terceiro semestre de Produção Audiovisual na USCS e faço monitoria aqui na Unbox. Hoje no Papo de Quarta, o tema é a adaptação do poder judiciário em relação ao constante aumento de número de pessoas usando redes sociais no Brasil e, consequentemente, ao aumento de crimes virtuais. Nosso convidado de hoje é Luiz Ribeiro, graduado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e ex-presidente da OAB de São Bernardo. Boa tarde e bem-vindo ao Papo de Quarta, Luiz. Boa tarde, Vitor. É bom estar aqui com vocês. Vamos lá ver o desafio de hoje. Certo. Começando, quais são as medidas que o Poder Judiciário tem tomado para garantir a privacidade dos usuários nas redes sociais? Vitor, não dá para falar do Poder Judiciário sem falar do Legislativo, tá? Então a gente precisa lembrar que há algum tempo atrás foi aprovada a LGPD, e aí o Judiciário, porque ele não cria, vamos assim dizer, né? Apesar que o nosso Judiciário anda muito atuante. Ele deveria, com base na lei, adotar as medidas. Então, com a LGPD, ele passou a ter um parâmetro para o tratamento e aplicação da norma com os dados. Até então, você tinha uma terra de ninguém, né? Internet é assim. Internet foi criada como uma terra de ninguém. Então, o Poder Judiciário não tinha limite, não tinha noção. Os provedores questionam a liberdade de expressão com o direito de poder fazer a publicidade, mas nós temos uma preocupação de quem está sendo alvo dessa divulgação, dessa publicidade, dessa rede, né? Então, o Judiciário está numa fase ainda de transformação. Você vê que a LGPD trouxe alguma norma, ela não dá para controlar tudo, e você tem a cada dia uma novidade, uma mudança, uma norma nova, ou até uma decisão que acaba por ir contra as normas. Então, o Judiciário ainda está num processo de adaptação, conhecimento, entendimento. Eu diria que nós temos dificuldades com as redes sociais, com a internet, entender os provedores, entender as empresas de mídia, o conceito da rede aberta e da liberdade de expressão, o próprio conceito constitucional, né? Cada um tem o direito de, entre aspas, falar o que bem quiser. Então, é algo que o Judiciário tem que se adequar, mas seria melhor que isso viesse do Legislativo. Ontem era para nós termos aí uma votação do PL das fake news, né? Acabou não acontecendo essa votação por interesse político. Então, não sei até que ponto nós vamos ter que prevalecer o interesse político de alguns contra o interesse do cidadão, da grande maioria, né? É uma adaptação. Tem muita coisa nova pela frente, muita coisa ainda vai mudar, muita coisa vai acontecer e vai surpreender. Certo. E pegando um gancho um pouco sobre esses dilemas, sobre como abordar todas essas questões, tem como você falar um pouquinho sobre, por exemplo, a difamação e a calúnia nas redes sociais, os aplicativos de mensagens viralizadas e como a legislação consegue resolver todas essas questões, além de até algo que está bastante em voga agora, bastante discutido agora, como as fake news? Olha, é complicado porque o judiciário é lento e a informação na internet é violentamente rápida. A gente até brinca, né? Quando você coloca uma mensagem séria, a probabilidade dela ser lida, ou ela vai atingir muito menos pessoas, ou a probabilidade é muito menor do que você colocar uma fake news ou colocar uma catástrofe, né? Você coloca uma mensagem efetivamente importante, ela não tem o impulsionamento, a divulgação, que tem uma desgraça, uma fofoca, alguém falando mal. E isso, uma vez publicado, como é que fica? Hoje a gente está se discutindo muito no direito ao esquecimento. Então, a pessoa tinha as informações dela na rede, ela tem as informações dela nos sites de busca, como é que fica? E aquela pessoa que em algum momento da vida fez algo errado, e aí isso foi parar na internet, ela vai ficar o resto da vida sendo penalizada e pagando por isso? E a calúnia, como você levantou, a difamação? Você hoje levar para uma rede social uma informação mentirosa, não vou nem dizer falsa, porque você pode ter uma falsidade distorcendo um pouco, mas pega uma mentirosa agressiva, ofensiva. Você pode acabar com a reputação, a carreira de uma pessoa. Você é novinho,
talvez você não lembre, vou te falar, antes da internet, nós tivemos um caso que repercutiu muito na televisão, que era foi uma lição de direito até, o caso da Escola Base de Brasília. Eu sei. Você conhece esse caso? Conheço. É, lá. Quem pesquisa vai ver a maior injustiça que é a imprensa no papel. Que naquela época o jornal era... Você não tinha ainda a internet como tem hoje, né? Então o jornal e a televisão massacraram os donos da escola. Depois que ocorreu o processo, foram descobrir que era tudo mentira. Só que isso... não havia aquela exposição constante. Hoje você faz um post, você faz uma mensagem, você manda para um amigo seu, você bota num grupo, isso se multiplica para milhares, talvez em uma hora, milhões de pessoas tenham essa informação. E aí a hora que você vai falar, olha, eu me equivoquei, como é que eu faço? As mesmas pessoas que multiplicaram aquela calúnia, aquela difamação, aquela informação falsa, não vão replicar, pedindo desculpas, reconhecendo, porque aquilo acaba não sendo interessante. Então, é algo que é preocupante com isso, porque o Poder Judiciário, às vezes, quando vai atuar, o estrago já está feito. Você entra com uma ação, você distribui uma ação hoje, às vezes o juiz vai demorar 1, 2 dias para dar um despacho. Nesses 1, 2 dias, essa informação propagando, ou até a empresa responsável, a pessoa responsável pela divulgação dessa informação, até ela tomar ciência do fato, o estrago está feito. Então é algo que é complicado, é extremamente preocupante. Por isso que é muito importante que quem vai estar trabalhando com divulgação, né, quem vai fazer qualquer mensagem, que pense muito bem o que está fazendo antes de divulgar algo que tenha dúvida. Porque a mentira é mentira, eu diria que você pode ter a má fé. Mas se você tem dúvida, pesquisa, consulta. Hoje você tem aí tantos sites para ter a informação se aquela mensagem é fake news ou não. É muito preocupante isso. E aí você fala dos aplicativos, né? Vamos pegar hoje o WhatsApp, o Telegram, que são os maiores, né? Hoje o judiciário já começou a ter o entendimento que o administrador do grupo responde. Se você publicar, você é o administrador do grupo, vê que alguém publicou uma injúria, uma calúnia, uma difamação, uma fake news, algo ofensivo, se você não apagar o post, se você não tomar medida cabível, quem postou e o administrador responde. Mas isso, né, é o que eu falei, depois sabe lá Deus quando. E para finalizar, e falar um pouco mais sobre fakes e mais sobre esses dilemas em relação às redes sociais, o que você acha sobre o Congresso Nacional votar propostas que obrigam as empresas donas dessas redes sociais a bloquearem discursos de ódio e fakes? O que você acha sobre isso? Eu acho engraçado o seguinte, eu acho que as pessoas só se preocupam quando atinge, quando elas são atingidas, vamos assim dizer. Porque, primeiro passo, o que motivou isso? Nós tivemos 2 incidentes que acabaram motivando, que foi o 8 de janeiro e as eleições deste ano. Se nós voltarmos a 2 anos, ou melhor, a 4 anos atrás, as eleições já tiveram diversas discussões e ataques de verdades e inverdades pelas redes sociais. Ninguém fez nada. Se nós entrarmos nas redes sociais, nós vemos criminosos terem no Instagram foto de motos roubadas. Eu sou motociclista e eu vejo bandidos fazerem no Instagram a página deles lá e eles colocam as motos que eles roubam. Será que ninguém faz nada? Ninguém vê nada? A polícia não acompanha isso? Então você fala, hoje está se falando discursos de ódio, discursos de fake news, por causa do 8 de janeiro e por causa do caso lá da escola no Sul. Mas e antes disso? Porque isso não é novidade, isso já existia. Talvez não na proporção que está hoje. Os criminosos usam redes sociais para divulgar e mostrar do que eles são capazes, do que eles fazem. Então, ninguém nunca se preocupou com isso. Agora, devido ao aspecto político, eu vou te ser sincero, eu não vejo que tudo começou por causa do que aconteceu na escola, não. Não foi esse massacre absurdo e violento apenas o que motivou. A maior motivação é o aspecto político. Porque o judiciário hoje, principalmente os tribunais superiores, eles não estão assim só analisando lei. Eles estão hoje
com caráter muito político, mais político do que técnico judiciário, eu diria, técnico jurídico. Eles acabam, claro, você sempre vai achar uma parte na lei para dar o argumento jurídico, mas baseado na política. Então, você ter o Congresso discutindo, eu acho que é importante, sim, é necessário, sim, mas eu pergunto, quem são os especialistas do Congresso que estão discutindo? O que é que eles entendem de TI? O que é que eles entendem de redes sociais? O que é que eles entendem de como funciona o negócio das empresas? Eu consigo chegar naquela empresa e falar, olha, cumpra esta determinação judicial e tire isto do ar. Ok, eu tiro do ar. Mas e o antes? E até? O que isso foi divulgado? Aí eu coloco uma informação, vamos pegar aqui, eu faço um post numa rede qualquer, e você vê esse post, você vai lá no seu celular e faz uma captura de tela. Aí você pega aquela captura de tela e edita. E aí vem a ordem judicial para que a rede social tire o meu post, não o seu. Aí você vai e você posta. E assim como você faz, você pega milhares, centenas, dezenas, milhões de pessoas que vão fazendo igual. Então não é um negócio de vem agora os congressistas, que eu acredito que a grande maioria não conhece nada de tecnologia, e vão querer levar para um lado político, eles vão querer politizar. Não, olha, o que aconteceu, aquele massacre é um absurdo, e nós estamos aqui tomando medidas para inibir os próximos massacres. Será? Nós estamos aqui evitando que aconteça o ataque às instituições. Será? Talvez se as instituições estivessem, cada uma, preocupada com a sua finalidade, o judiciário em fazer com que as leis sejam cumpridas, e o legislativo, ouvindo a sociedade, ouvindo os especialistas, para levar um projeto de lei que se transforme em lei, que realmente acolha o interesse da sociedade, seria excelente. Mas, infelizmente, a gente vê nas notícias que não é isso que eles cumprem, não é isso que eles fazem. Mas temos que conviver com os congressistas que nós colocamos lá. Certo, Luiz. Foi bem esclarecedor. E eu agradeço a sua participação no Papo de Quarta. Espero te ver novamente e que a entrevista foi muito boa. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço e quando precisar, estamos à disposição, Vitor. E fica por aqui mais um Papo de Quarta.